Olá, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Me chamo Jeremias Santos e hoje eu trago um vídeo diferente a pedido de um amigo meu chamado Davi, inscrito no canal. Ele me enviou a mensagem, disse: Jeremias, fala um pouco sobre a história de Mefibosete. E hoje eu trago este vídeo dedicado aí para Davi e também vai servir para a sua edificação. Caso você quiser aqui algum tema que seja falado aqui no canal, deixa aí nos comentários. Jeremias fala de tal personagem, fala de tal tema. Eu vou fazer o máximo, preparar um vídeo e dedicar aí para você, ok? Vamos lá. A história de Mefibosete, na verdade, ela nos ensina que quando o rei Davi lembra da promessa que fez para Jonatas, ele pergunta se porventura existe alguém da casa de Saul para que ele usasse de benevolência do Senhor para com a casa de Saul. A gente poderia até trocar o nome de benevolência do Senhor para a palavra graça. Por que graça, Jeremias? Porque existia um costume nas dinastias orientais que quando o rei ele vencesse outro rei, ele deveria não apenas exterminar este rei, mas exterminar toda a descendência desse rei, para que o seu trono no futuro não sofresse nenhuma conspiração. Então Mefibosete, ele ciente disso quando ele é encontrado, na cidade de Lodebar, onde estava escondido na casa de Maquim, filho de Amiel. Era um homem chamado Zimba, que era servo do rei Saul. E quando ele revela de fato o paradeiro de Mefibosete, ele diz para Davi que ele era aleijado de ambos os pés. Alguns criticam Zimba porque diz que Zimba estava tentando menosprezar Mefibosete porque queria ficar com seus bens, embora que lá na frente ele fica com os bens de Mefibosete quando Absalão, o filho de Davi, ele tenta roubar o trono do seu pai. E Davi, ele é obrigado a sair de sua capital, da cidade de Jerusalém, refugiar no deserto. Mas quando Davi ele volta vitorioso, agora ele encontra Mefibosete. Mefibosete faz toda a narrativa dizendo que não foi junto com Davi porque ele era paralítico e Zimba, o seu servo, lhe enganou. E de fato Davi ele pede para que ele e Zimba dividisse todos os seus bens. Mas a questão aqui era que Zimba ele entendia sobre esse costume das dinastias orientais. Quando ele diz a Davi, Davi, ele é aleijado de ambos os pés, ele queria dizer, Davi, você não precisa se preocupar, não precisa temer nenhum tipo de conspiração, porque ele é paralítico, ele é inválido. Era de fato esta visão que Zimba estava falando com Davi. A prova disso é que quando Mefibosete chega perante o rei Davi, no capítulo de número 9 do livro de 2 Samuel, ele chega com medo, chega preocupado, porque ele pensava que tinha chegado de fato o seu fim. Davi tinha encontrado o seu esconderijo e tinha lhe mandado mensageiros, soldados, para lhe conduzir da cidade de Lodebar até Jerusalém, porque queria dar fim à vida de Mefibosete, levando à risca esse costume das dinastias orientais. Mas Davi, pelo contrário, queria agraciar a vida de Mefibosete, lhe dizendo que a partir daquele dia a sua vida mudaria, porque ele comeria na presença do rei todos os seus dias. Só que a história de Mefibosete inicia-se, é preciso que você entenda isso, não apenas no capítulo de número 9 do livro de 2 Samuel, ou no capítulo de número 4, versículo 4 do livro de 2 Samuel, que é um momento que quando Mefibosete, ele com a sua ama, tenta fugir, ele ainda no colo, porque tinha apenas 5 anos de idade, e a sua ama com muita pressa, quando ouviu notícias, quando Saul e Jonatas estavam mortos, e essas notícias chegaram de Jezreel, então ela tentando fugir às pressas, Mefibosete cai dos seus braços, e ele fica agora paralítico de ambos os pés. Mas a história de fato de Mefibosete, a gente precisa voltar, porque inicia no capítulo de número 17 do livro de 1 Samuel. Capítulo de número 17 do livro de 1 Samuel? Sim, porque o capítulo número 17 do livro de 1 Samuel é o momento que quando Davi, ele mata Golias, o herói filisteu de Gate, e diz a Bíblia que a história de Davi, ele muda do dia para a noite ali. Porque quando Davi mata Golias,
Agora, embora voltando para sua casa, cuidando dos rebanhos do seu pai, mas ele ia e voltava para a casa de Saul. Saul ele toma Davi como um dos filhos adotivos. Só que tudo acontece no capítulo de número 18 do livro de 1 Samuel, quando Saul e Davi ele vêm de uma batalha, e diz a Bíblia que as mulheres da cidade de Israel saíram de suas casas e vieram ao encontro com Davi, dançando, cantando com seus instrumentos de música, e elas cantavam na presença de Saul, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares. Isso aqui foi o início da perseguição. Foi desde este momento que Saul procurava matar a Davi. A primeira coisa que o rei Saul faz com Davi é lhe enganar. Ele promete a sua filha mais velha para dar como esposa para Davi, e quando chegou o tempo determinado, ele não dá a Merabe para Davi, mas dá a Adriel, a outro homem, e isso Davi fica muito frustrado, mas Davi não faz nenhuma reação. Mas ele ficou sabendo que a sua filha Mical, a mais nova, amava Davi. Ele usa a sua filha como laço para dar fim a Davi. Só que ele dizia que as minhas mãos não sejam contra Davi, mas sim as mãos dos filisteus. Sabendo ele que Davi era pobre, a família de Davi também não tinha condições financeiras de pagar o dote, que era um costume, ele usa outra estratégia para tentar fazer que essa estratégia desse fim à vida de Davi. Ele manda os seus mensageiros chegar para Davi e dizer: olha, Davi, o rei sabe que você é pobre, mas ele está muito afeiçoado a você e ele quer que você seja o genro do rei. Mas ele não pede aí nenhum dote, ele só quer que você lute as guerras do Senhor contra os filisteus. E a única exigência que ele tem é que você traga de lá 100 prepúcios dos filisteus. Só que Davi se alegrou com isso, pegou esses homens, foi para a guerra contra os filisteus, e no lugar de trazer 100 prepúcios, ele trouxe 200 prepúcios dos filisteus. E quando Davi ele trouxe isso e entregou para o rei Saul, diz a Bíblia que o rei Saul temeu a Davi porque entendeu que o Senhor era com ele. Então, ainda mais, ele tentava se livrar de Davi, porque agora ele compreendeu que de fato Davi seria o futuro rei de Israel. É por isso que o capítulo de número 20 do livro de 1 Samuel, também Jonatas, o filho do rei Saul, quando percebe que essa maldade estava no coração do seu pai, em alguns momentos tentou até cravar Davi na parede com a sua lança. Agora Jonatas faz aquela aliança com Davi, que eu já vos falei: Davi, se eu estiver vivo, você vai usar de benevolência para comigo? Davi disse sim. E se caso não estiver vivo, estiver morto, você vai lembrar de minha casa? Davi disse sim. E isso aconteceu. Então o nome Mefibosete significa vergonha destruidora. E o texto, que fala sobre a sua história, melhor dizendo, a primeira vez que a gente encontramos a história de Mefibosete é no capítulo de número 4, versículo 4, do livro de 2 Samuel, quando notícias chegaram de Jezreel sobre a morte do seu avô e a morte do seu pai. Mas se a gente ler 1 Crônicas, capítulo de número 8, versículo de número 34, e o capítulo 9, versículo de número 40, o nome de Mefibosete lá é apresentado como Meribaal. Meribaal, que significa aquele que luta com Baal ou aquele que resiste a Baal. Então Mefibosete ele nasceu já com o nome profético: você vai vencer a Baal, você vai resistir a Baal, você vai vencer a Baal. Esta era já a pretensão de Mefibosete desde o seu nascimento. Ele iria dar fim ao Deus, dos seus inimigos. Só que quando Mefibosete ele cai e quebra seus pés, agora o nome que era Merim-Baal, aquele que resiste a Baal, aquele que luta contra Baal, passou a ser chamado de vergonha destruidora. Então, isso mostrava que Mefibosete talvez não tinha nenhuma condição mais de lutar contra Baal ou de resistir a Baal. Só que Davi ele usa de graça para com ele, embora ele estava num momento de invalidez, era agora um paralítico, mas era portador de uma promessa. Lodebar não seria suficiente de apagar a história e a promessa que Davi ele fez com Jonatas. Então, aonde você estiver,
Deus sempre estará te vendo. Aonde você viver, aonde você tentar se esconder, aonde as pessoas tentam te ofuscar, não mostrar o teu nome, não citar, às vezes, a sua pessoa, mas Deus, Ele está te conduzindo de Lodebar e você precisa ir comer na presença do Rei, porque o Rei tem uma promessa sobre a sua vida. Eu quero ficar por aqui, espero que você tenha entendido este vídeo, guarde esta palavra para a sua edificação, espero que eu tenha lhe ajudado aí a você preparar um sermão. Davi, que o Senhor Jesus continue te abençoando, tu és um vaso escolhido pelo Senhor, Deus tem grandes planos na sua vida e vai te usar como instrumento poderoso nas suas mãos. Eu quero que você guarde esta palavra no seu coração e entenda que os planos do Senhor não será frustrado para a sua vida, para a sua família. Deus te abençoe, no nome de Jesus.